Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem. Então, hoje nós teremos um aulão preparatório para o Enem, questões comentadas no Enem 2019, segundo dia de aplicação, caderno azul. Serão questões de química, tá? A videoaula será apresentada por mim, professora Letícia, mas a gente também teve contribuição da professora Valquíria, que também é professora de química do Colégio Andira Breda Esquinã. Então, vocês agora pegar, né, uma folha de papel, lápis, caneta, borracha, para anotar, né, qualquer possível dúvida ou talvez uma questão que chame aí a atenção de vocês, que vocês tenham mais dificuldade, tá? Ou até mais facilidade, né? Para ter certeza que você está preparado para fazer esse Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom, alunos? Então, vamos lá? A primeira questão é a questão 91, diz assim: para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo do desentupimento. Considere os potenciais de redução, né, padrão, da água e de outras espécies em meio básico expressos no quadro. Então, aqui a gente tem a semi-reação de redução e aqui nós temos, então, esse potencial padrão de redução. Então, cada semi-reação tem o seu potencial. E aí ele explica qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência. Então, aqui nós temos as alternativas, e a resposta correta dessa questão é a resposta A, é o alumínio. Por quê, pessoal? Ó, vou comentar a questão com vocês. Então, o hidrogênio, ele é liberado do processo, e ele é proveniente da reação de redução da água. Visto que, assim, então, o potencial de redução da água, ele tem que ser maior que o potencial de redução da espécie que está presente na composição da mistura, que vai promover essa reação. Então, o metal é ele que oxida. Então, de todas as opções da tabela, o alumínio e o ferro, eles são os únicos que possuem esse potencial. Mas, no entanto, nós não percebemos o ferro aparecendo em nenhuma das alternativas. Então, por isso, a alternativa aí é a letra A. A resposta é a letra A, tá? Agora, nós iremos para a questão 99. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, que não foram extraídos no processo. Então, aqui a gente tem esse texto, né? Pequeno texto é tirado aqui, né? A utilização de resíduos oriundos da torrefação de café. Aí ele pergunta: esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois, letra A, possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio, letra B, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico, letra C, melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina, letra D, eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo, letra E, apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Então, a resposta certa é a letra A. Por que a letra A, pessoal? Então, comentando a questão, os resíduos descritos nos textos são sacarídeos e compostos aminados. Eles têm na sua composição átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, esse último aqui, que é o nitrogênio, são específicos de compostos aminados. Então, caso esses resíduos sejam devolvidos aos solos, esses átomos podem ser utilizados pelos pés de café da próxima safra, ou seja, vai ficar armazenado ali no solo. Então, a gente consegue possibilitar a reciclagem de todos os elementos, incluindo o carbono e o nitrogênio. Então, vai tendo esse processo de reciclagem. Então, os elementos eles ficam ali no solo, na próxima safra eles estão ali presentes, a gente consegue ter essa reciclagem, né? Incluindo o carbono e o nitrogênio. Questão 104. Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos,
parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Letra A, utilização de esterco como fertilizante na agricultura. Letra B, ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana. Letra C, descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões. Letra D, desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. E letra E, reuso dos lobos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura. Então, resposta certa aí é a letra D, desenvolvimento de novos processos na estação de tratamento de efluentes. Olha só por que a resposta é a letra D. Então, para que a permanência dos contaminantes citados nos textos seja minimizada nos recursos hídricos, na água, a gente então precisa utilizar esse processo que transforma o efluente enquanto ele ainda está na estação de tratamento, antes que esses componentes eles sejam, então, reintroduzidos no ambiente. Então, é muito mais fácil a gente organizar todo esse efluente, pensar numa logística melhor para ele na estação de tratamento do que depois que ele foi liberado, tá? Agora, questão 105. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de um material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer letra A, mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. Letra B, combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Letra C, diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Letra D, transição eletrônica de um nível mais externo para outra mais interna na eletrosfera atômica. Letra E, promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Então, a resposta da questão 105 é a letra D, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais externo na eletrosfera atômica. Então, comentando a questão, pessoal. Então, o teste da chama, ele é utilizado, então, para cátions metálicos, que está envolvendo, então, transição energética. Então, quando a gente coloca a substância na chama, vai ocorrer a absorção de energia, e esses elétrons, né, dessa eletrosfera, elas passam de um nível mais interno para outro mais externo. Então, acaba liberando energia. Esses elétrons, eles passam, então, desse nível mais externo para um nível mais interno. Então, toda a energia, ela vai ser emitida na forma de radiação eletromagnética. Então, é por isso que a gente tem essa cor aí observada, né? Gera essa cor e a gente, ao colocar, então, esse bico de Bunsen, a gente consegue, então, identificar essa cor, tá? Próxima questão, questão 108. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Lembrando que os gases nobres são os elementos da família 8A, né? Que é a última coluna da tabela periódica. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, a camada de valência dele é 5s2, 5p6, e o hexafluoreto de platino. E, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir a estabilidade, né? Assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor, que a camada de valência dele é 2s2, 2p5, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons na camada de valência, então seguir essa regra do octeto, né? Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons da camada de valência haverá no átomo de gás nobre? Letra A, 6,
letra B, 8, letra C, 10, letra D, 12, letra E, 14. Então, a resposta certa da questão 108, a resposta é a letra C. Então, aí, na verdade, é 10, né? E olha só por quê, pessoal. Então, a gente tem um composto citado, ele é o difluoreto de xenônio. Então, ele tem essa fórmula, e a gente aqui iria precisar, no momento da prova, fazer a fórmula de Lewis, né? Fazer esse compartilhamento, então, dos elétrons. Então, quando a gente faz esse compartilhamento, os átomos de flúor, então, eles passam a ter 8 elétrons, né? Em suas camadas de valência. Portanto, o átomo de xenônio passa a ter aí 10 elétrons, né? Porque se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons, tá? Então, nesse caso, eu precisava fazer fórmula de Lewis, precisava identificar esse compartilhamento de elétrons e fazer essa contagem e perceber que são 10 elétrons. Agora, questão 112. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são preparados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes temperaturas. Então, a gente tem aqui 4 frações, nós temos as taxas de temperatura em graus Celsius, nós temos exemplos de produtos e nós temos o número de átomos de carbono, né, falando em hidrocarboneto. Então, na fração 4, que é essa aqui, óleo diesel, né, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Letra A, suas densidades são maiores. Letra B, o número de ramificações é maior. Letra C, sua solubilidade no petróleo é maior. Letra D, as forças intermoleculares são mais intensas. Letra E, a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Então, a resposta certa da questão 112 é a resposta D. As forças intermoleculares são mais intensas. E por que elas são mais intensas, ó, pessoal? Quanto maior é a cadeia carbônica de hidrocarboneto, aí nós abrimos um parênteses aqui. Nós estamos falando de hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são cadeias que têm carbono e hidrogênio. Então, a maior área superficial com que a molécula poderá realizar essas interações intermoleculares. As reações que acontecem nos hidrocarbonetos é o dipolo induzido e dipolo induzido. Então, dessa forma, a intensidade, então, das interações, elas vão ser muito maiores, tá? Próxima questão, questão 115. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado à areia, à brita e à água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado, moído em substituição ao particulato rochoso graudo na fabricação. De novo, concreto, obtendo um material com as mesmas propriedades que o anterior. Então, o benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução do ou da. Letra A, extração da brita. Letra B, extração da areia. Letra C, consumo de água. Letra D, consumo de concreto. E letra E, fabricação de cimento. Então, a resposta certa da questão 115 é a resposta A. Então, extração da brita. Por quê, pessoal? Olha. Então, segundo anunciado a questão, a areia ela é obtida dos leitos do rio e a brita ela é de fragmentação rochosa. Então, o processo de reciclagem citado substitui o particulado rochoso, né? Então, falando aí de brita. Assim, o benefício ambiental gerado com esse tipo de reciclagem é a redução da extração da brita, tá bom? Questão 118. Essa questão aqui, pessoal, é questão de segunda série, tá? Questão de química, o conteúdo da segunda série. Então, questão 118. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o material zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está representado na figura. Então, aqui nós temos o eletrodo poroso, aqui nós temos o eletrodo de zinco, e aqui nós temos uma membrana, né, que separa, então, eles. Então, olha só, no funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é letra A, H2, letra B, O2, letra C, H2O,
letra B, OH, e letra E, o zinco, né, em forma aquosa aqui. Então, a resposta certa é a letra E. Por que é a letra E, pessoal? O ânodo de uma pilha ou uma bateria é o eletrodo em que ocorre a semi-reação de oxidação. Então, no esquema que mostra aí na questão, a semi-reação de redução ocorre no eletrodo poroso, porque o oxigênio, no caso o O2, desse ar convertido em hidroxila. Então, a semi-reação de oxidação, ela vai ocorrer aí no eletrodo de zinco, né? Onde há a conversão desse próprio zinco, tá bom? Nesse eletrodo, ok? Questão 120. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Então, aqui nós temos a bichina, presente no urucum, o licopeno, presente no tomate, e o beta-caroteno, presente na cenoura e na laranja. A propriedade comum nas estruturas que conferem cor a esses compostos é a presença de cadeia conjugada, cadeia ramificada, átomos de carbono terciário, ligação dupla de configuração cis, átomos de carbono de hibridização sp3. Então, a resposta certa dessa questão é letra A, cadeia conjugada. Por que é cadeia conjugada? Então, nós temos aí 3 estruturas químicas e elas têm em comum quase todas as características das alternativas. Elas têm cadeia conjugada, cadeia ramificada, átomos de carbono terciário e átomos de carbono que sofrem essa hibridização sp3. Mas a característica que oferece cor, então, para esses compostos é o fato de ter ligação dupla conjugada entre os átomos de carbono, tá? Então, sempre quando você tem essas ligações duplas conjugadas, a cadeia é chamada de cadeia conjugada, tá bom? Por isso que a resposta certa aí é a letra A, cadeia conjugada. Questão 122. O odor que permanece nas mãos após o contato com a água pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído de aço inox, 74%, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor diário é a alicina, né? Responsável aqui, ó, então, essa estrutura 1. E que para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2. Na conversão 1 em 2, o sabonete atuará como letra A, ácido, letra B, redutor, letra C, eletrólito, letra D, tensoativo e letra E, catalisador. Então, a resposta certa é catalisador, letra E. Por quê, pessoal? Comentando aqui a questão. Então, segundo enunciado, o ácido inoxidável, o principal componente do sabonete, ele não sofre degradação no processo. Então, assim, ele atua como catalisador da reação, então ele não participa da reação. Visto que o catalisador também ele é utilizado para acelerar a velocidade das reações, né? É uma das funções do catalisador. A resposta certa aí é letra E. Questão 124. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, né? O politereflalato de etileno para tereflalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema da reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. O composto A, representado no esquema de reação, é o letra A, metano, letra B, metanol, letra C, éter metílico, letra D, ácido etanóico. Resposta certa é a letra B, metanol. Pessoal, aqui, ó, por que a resposta certa é a letra B, metanol? Porque a gente está falando de reação de transesterificação. Então, a gente tem aí essa presença desse éster, então, se transformando em um outro composto. Então, por isso que a resposta certa aí é a letra B, né? Visto que a gente também, para ter esse tipo de reação, a gente precisa de altas temperaturas e precisa também de pressão, tá? Então, ocorre essa transesterificação. Então, a resposta certa aí é letra B. Questão 128. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, o qual continha 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Número 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Número 2. Todos os átomos de um dado elemento químico
São idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Número 3. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia do modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Letra A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, letra E, 5. Essa questão é falando de teoria atômica. É questão, então, envolvendo química da primeira série, tá? Então, a resposta certa é a letra E, né? Então, 5, ó. Então, a resolução comentada para vocês entenderem. O único postulado de Dalton que ainda é considerado correto é o 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Então, a gente tem a união aí de mais de um elemento químico formando composto. Esse postulado é a base da chamada lei das proporções múltiplas. O postulado 1 ele foi derrubado quando se realizou a primeira descoberta de uma partícula subatômica, no caso o elétron. Os postulados 2 e 3, que se baseiam na massa dos elementos químicos para defini-los, não são mais considerados corretos, tá? Então, eles foram banidos. Pois se descobriu que existem isótopos, átomos de um mesmo elemento que têm massa diferente, e isótopos, átomos de diferentes elementos químicos que têm a mesma massa. E o postulado 4, ele também está errado, porque os átomos eles podem ser destruídos. Como, por exemplo, a gente tem reação de fissão nuclear. A fissão nuclear, ela consegue aí destruir átomos, tá? Então, a resposta certa dessa questão é a letra E. Questão 134. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e, em seguida, uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície de papel, superando a gravidade, que o atrai no sentido oposto. Como mostra a imagem. Para a parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a letra A, evaporação do líquido, letra B, diferença de densidades, letra C, reação química com papel, letra D, capilaridade nos poros de papel, letra E, resistência ao escoamento do líquido. Resposta certa à questão 134 é a letra D. Então, por que a resposta é a letra D, que no caso aí vai ser capilaridade nos poros de papel? Então, o papel, ele é um composto essencialmente, né, constituído por celulose, e a celulose, ela é um polissacarídeo. Então, quando o etanol, ele entra em contato com esse papel, acontecem as interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, que é um tipo de interação intermolecular. Visto que tanto o etanol quanto a celulose, elas possuem grupos hidroxila, que é o grupo OH, nas moléculas. Então, esse tipo de interação ela é bastante forte e vai possibilitar, então, que o etanol ele supere a gravidade. Então, vai subir pelos poros do papel em um efeito conhecido como capilaridade, tá? Então, pessoal, aqui nós finalizamos, então, o nosso aulão preparatório para o Enem. Eu espero que eu, de alguma forma, tenha contribuído. Desejo que vocês façam uma excelente prova, um excelente exame. Alerto vocês, né, para já irem se preparando para essa nova etapa, né, que vocês vão aí enfrentar. E se Deus quiser, dará tudo certo. E vocês precisando de mim, eu estou à disposição, tá bom, meninos? Então, até uma próxima oportunidade. Vocês todos fiquem com Deus. Um abraço.